Mulher com morte cerebral dá luz a gêmeos. Quando o pai os viu, ele resolveu agir. Os médicos disseram que assim que o coração dos bebês parassem de bater, eles desligariam os aparelhos que mantinham a mãe deles viva, e o pai poderia enterrar sua esposa junto com seus filhos. Mas os corações dos bebês nunca pararam de bater. Um derrame tirou a vida de Frank Ellen da Silva Zampoli, enquanto ela estava grávida do segundo filho do casal. Mas depois que os médicos viram que os corações dos bebês se mantinham fortes há 9 semanas de gestação, os médicos conseguiram resgatá-los. A equipe médica, juntamente com a equipe de enfermagem, conversava e cantava para a barriga de Frank Ellen, tentando simular o amor materno para os bebês que ficassem bem. Mas quando a mãe veio a falecer, os médicos afirmaram que os bebês não tinham chance de vida. Os bebês eram Ana Vitória, pesando 1,4 kg, e Asaf, pesando 1,3 kg. Os dois nasceram tão saudáveis quanto qualquer prematuro, apesar de seus menores pesos ao nascer de uma mulher com morte cerebral e mantida viva por 123 dias, que é a maior quantidade de tempo que já foi registrada antes. Frank Ellen deu à luz aos gêmeos em uma cesariana de emergência, após sofrer o derrame enquanto estava grávida. Ela tinha 21 anos e residia no Pará. Os profissionais médicos chegaram à conclusão que deviam salvar os bebês após observar que os corações deles continuavam batendo, mesmo após o falecimento da mãe que os gerava. O hospital foi prestativo ao tentar substituir o amor da mãe para os gêmeos, colocando imagens dela na área ao redor dos berços dos bebês e cantando para eles. Depois de ser informado sobre o estado da mãe e dos bebês, o pai atribuiu o parto deles como um milagre. A mãe faleceu em outubro, após sofrer uma hemorragia cerebral e estava com 9 semanas de gestação. O tubo que a manteve respirando foi removido no dia 1º de fevereiro e todos consideraram o nascimento deles como um milagre. Inicialmente, os médicos avisaram ao pai que não havia chances dos gêmeos sobreviverem. Foi feito um ultrassom que confirmou que os bebês estavam lutando para viver. Os órgãos da mãe estavam todos funcionando bem, como se ela estivesse viva. O médico patologista afirmou que a única forma de salvar os bebês seria mantendo a mãe viva até que eles fossem formados no ventre. Foi observado o desenvolvimento deles todos os dias. Em Portugal, aconteceu algo parecido, onde um feto ficou no útero por 107 dias antes de nascer. Mas o exemplo em questão foi o mais longo de todos, com 123 dias, ou seja, 4 meses. A principal prioridade era garantir que as funções dos órgãos dos bebês permanecessem estáveis, para que pudessem continuar com um bom desenvolvimento. Uma hemorragia cerebral acontece quando um vaso sanguíneo danificado explode no cérebro, vazando sangue para o sistema neurológico e comprometendo o cérebro, causando um rápido acúmulo de pressão que pode resultar em morte. Os médicos afirmam que algo entre 15% e 20% de todos os derrames acontecem devido à pressão alta, traumatismo craniano, infecções, tumores e anomalias na coagulação do sangue. Todos esses podem ser fatores contribuintes e os sintomas incluem fortes dores de cabeça, formigamento, fraqueza, paralisia facial, diminuição da visão ou perda de equilíbrio, dificuldade na fala e na falta de atenção. Para aliviar a pressão cerebral, o tratamento inclui cirurgias ou medicação. Os bebês foram cuidados em uma incubadora durante os primeiros 3 meses e a avó dos gêmeos se propôs a cuidar deles. Ela disse que superar a morte de sua filha foi muito difícil, mas que sentiu muito orgulho de sua força, protegendo seus filhos até o último segundo e garantindo a sobrevivência deles. Muriel, pai dos bebês, afirma ter tido um sonho com sua esposa, em que ela dizia que não poderia voltar para ele, mas que estava em um bom lugar e que confiava nele para cuidar de seus filhos e que ele deveria ser forte para continuar vivendo sem ela. Ele afirma que Frank Ellen era uma pessoa generosa e compassiva e que sente saudades dela.
Muriel afirma que ele estava a caminho do trabalho quando recebeu uma ligação de sua esposa pedindo que ele voltasse para casa imediatamente e se queixando de muitas dores de cabeça e dores no pescoço. Quando ele chegou em casa, ela estava desorientada com tantas dores e vomitando. Ao chegar no hospital, Franklin Ellen diz que ele precisa se preparar porque ela não vai voltar para casa e então desmaiou. Essas foram suas últimas palavras. Ela tinha um sangramento intenso no cérebro e, apesar dos esforços dos médicos, não conseguiram reverter a situação. Os médicos disseram que não era possível que os bebês sobrevivessem, devido à alta quantidade de medicamentos usados para tentar salvar Frank Ellen. Aconteceu algo parecido com Rosiele Pires. Estava grávida de 5 meses quando sofreu um AVC e teve morte cerebral. Ela foi mantida viva com a ajuda de aparelhos para continuar gestando a filha, que ficou 44 dias na barriga dela, mesmo após a morte cerebral. Frank Ellen foi atendida pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Entre os cuidados estavam a ecografia todos os dias. O principal desafio, conta os médicos, era o de fazer com que os bebês sentissem o afeto que a mãe não podia dar. Para isso, família e equipe acariciavam a barriga, conversavam e cantavam para os bebês. Foi no hospital, cercado de carinho, que Frank Ellen ficou durante os 7 meses de gravidez e até os médicos não poderem mais esperar. Os bebês nasceram com saúde compatível com a de prematuros dessa idade. Hoje, os bebês ficam isolados porque precisam de muitos cuidados, principalmente por causa do risco de infecção. Ana Vitória, que nasceu com 1,4 kg, é um pouquinho maior do que o irmão Azaf, que veio ao mundo com 1,3 kg. Para o pai e a avó dos irmãos, a hora mais importante do dia é o momento da visita aos bebês. É um encontro especial de olhares apaixonados, de preencher o coração machucado. Os médicos avaliam que ainda é cedo para arriscar dizer como eles vão se desenvolver e se ficou alguma sequela. Porém, o histórico deles certamente aponta para a superação. Após o nascimento dos bebês, a família decidiu doar os órgãos de Frank Ellen. Os bebês ficaram 99 dias no hospital. E após esse período, foram liberados para irem para casa, mas ainda inspiravam cuidados, não podiam receber visitas por causa da imunidade muito baixa. Quando morreu, Frank Ellen ainda não sabia o sexo dos bebês. O nome do menino, Azaf, foi escolhido pelo pai, o da menina, Ana Vitória, em conjunto com a avó, que cria as crianças. A mãe de Franklin Ellen afirma que o mais impressionante é que os gêmeos não tiveram nenhuma sequela. Já com 1 ano e 8 meses, os dois estão muito bem. Tenho certeza que você não sabia dessa história impressionante. Então, é justo que você deixe o seu like, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal e comente a sua opinião. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!